Fala pessoal, estamos no CCB Cases, hoje com um grande amigo, um empreendedor extraordinário, o Prota, não é Prazer. Frota, é É Prota. prota. Eu inclusive quando o conheci achava que era Frota, não, é Não, é Prota. 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 E fala um pouquinho de ti aí, Prota, por Pô, favor. prazer, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de a gente poder estar falando. Eu, como te comentei, né, eu gosto muito desse modelo de conversa, de bate-papo, de tentar levar informação, compartilhar, porque quanto melhor a gente fomentar o mercado, quanto melhor a gente trazer inovação, ideias, melhor a gente vai ajudar a sociedade, ajudar como um todo, né? Meu nome é Prota, como ele falou, eu tenho um grupo de empresas de tecnologia há 16 anos, sou um menino sonhador lá do interior, né? Saí muito cedo de casa e eu sempre tive um sonho muito grande de ajudar as pessoas. Isso hoje é bonito, hoje se fala em palco, aquela coisa É, toda, tem isso, né? mas há 20 anos atrás isso não existia, Sim, né? Então eu trabalhava numa empresa e o meu patrão na época falou assim para mim, pô, Prota, vai pro mundo, cara. Vai trabalhar sozinho. sim. Hoje virou empreendedor, aquela coisa toda, né? Porque eu tinha algo que o dinheiro é importante, ele é trivial, não adianta a gente tampar o sol com a peneira, ele faz parte do ecossistema. Mas se ele fosse só isso, no final do dia você perde o seu Sim, propósito. exato. E ali ele olhava que eu ficava muito contente quando eu Uhum. transformava alguma coisa do que realmente ganhar uma hora extra ou um dinheiro a mais. Sim. E ele falou, cara, essa mentalidade que tu tem, inclusive ele é meu cliente até hoje, e eu respeito demais porque me deu a oportunidade quando a gente não tinha De nada empreender, de né? empreender, né? E aí eu comecei a ser um menino do computador há 20 anos atrás. E aí comecei a ajudar as pessoas a arrumar impressora, arrumar É, computador, em cerâmica, aquela coisa toda. Trabalhei por 3 anos e meio, mais ou menos, dando notinha de prefeitura. E aí, há 17 anos, a gente abriu o CNPJ da 7IT, que é a empresa principal, sim. que hoje é um grupo de empresas de tecnologia que opera tanto no Brasil quanto fora do Brasil, nos Estados Unidos. A gente também opera na América Latina, através do Uruguai, né? Então, o maior forte é data center, então a gente trabalha com cloud, fazendo uma jornada de transformação para o cliente, desde um assessment Hum. até a gente fala do caos ao controle, né? Então a gente opera para que o teu negócio não Que pare. maravilha. Aproveitando então, já notaram, a nossa audiência que é um grande empreendedor. O CCB Cases tem esse papel, aproveitando o ensejo e complementando aquilo que nós trazemos de experiência no mercado. E o CCB Case começou com esse objetivo. Tá. Pense que todo mundo que, de alguma forma, utiliza a tecnologia na sua carreira, pode ser inclusive uma carreira mais um pouco tradicional, como uma carreira de empreendedor, como o Prota está trazendo à luz as suas experiências, a vida, que sirva de inspiração, que consiga levar um recado aos nossos empreendedores, os estudantes. Você é estudante, necessita de uma inspiração, imagina o que daqui a pouco o Prota vai contar para nós, e também profissionais que queiram vir para a TI. Então, a TI não é só uma jornada, como o pessoal Exato. fala, apenas técnica, mas é uma jornada de vida, de experiência, de desafios e também de cases de sucesso e cases inspiradores, mais de um, inclusive. É. Então, conta um pouquinho aí sobre o início da empresa, os desafios, ou se você sentiu medo, ou mesmo, tem um cliente ou não tem? O que é ser empreendedor? Uhum. E quais são até uns. O que você sugeriria para um jovem que quer empreender com a sua idade, quando você, ou pelo menos Quando eu comecei, quando né? começou, né? Eu Por falo o favor. seguinte, eu não tinha muita escolha, né? Então, eu trabalhava numa empresa, mas eu não vi de uma família, eu vim de uma família super simples. E eu entendi naquele momento e aí eu até levo isso para o meu time, meus colaboradores. Eu falei para eles assim, o primeiro serviço que eu fiz de tecnologia, hoje olhando tecnicamente, ele não era o melhor serviço que podia ser feito. Podia ser feito muito melhor, mas era o melhor que eu pude fazer. Ou seja, eu me dediquei muito para construir aquela relação de confiança. Então, o que eu levo para as pessoas hoje é, a gente tem muita oportunidade no mercado. A gente tem um shortage, né, uma falta de profissionais de tecnologia daqui para o futuro, principalmente com inteligência artificial. E aí eu vou fazer um gancho importante antes de até de te responder.
quando o pessoal fala, mas a IA vai substituir profissionais, etc., ela vai talvez trocar ali de mão os profissionais que estão olhando para o operacional. Quando você utiliza a IA como olhando uma parte mais de arquitetura, uma parte mais de estratégia de negócio, ela vai acelerar a tua operação. Então você não precisa mais ficar ali só codando ou ficar ali só construindo, você pode pensar no O que o negócio. pessoal chama de ganho de De produtividade. ganho de né? produtividade, né? Então, os meus desafios ali quando eu comecei, eu vim de uma cidade pequena. E ali tinha uma barreira muito grande de grande centro e interior. Então, como é que eu conseguia chegar nos clientes e mostrar que eu tinha capacidade? A primeira coisa que eu fiz foi me aprofundar, eu fazia faculdade, e a Microsoft tinha um programa chamado MSP, Microsoft Student Partner. E ali eu entendi que através do conhecimento barra autoridade do assunto, permitiria eu me colocar em algumas mesas diferentes. Hoje existe muito aquele papo mais de coach, né? Senta em mesas que vão te levar além, etc. Mas no final do dia, isso é uma realidade. Porque eu aprendi com essas pessoas o que eles faziam para ter sucesso. Mas sentando, por exemplo, na mesa com alguém, é importante ter também o conteúdo, até para Total. trocar, né? E aí, o que eu fiz? Eu entrei nesse programa da Microsoft Sim. na faculdade, e ali eu dava, a Microsoft lançava um produto, Sim. e a gente dava palestra na faculdade. Aí, pô, Prato, você não tem medo de dar uma palestra? Vai com medo mesmo, né? A oportunidade que eu tinha era fazer aquilo. E aí eu acho que esse lance de você ter medo, acho que a gente tem que ter medo a vida inteira, senão a gente fica inconsequente. Eu acho que a gente controla o nosso medo. A gente não pode abrir mão de fazer as coisas que precisam ser feitas, né? Então, não pode ter covardia. Sim. Né? Então, cara, eu vou me arriscar. E aí eu comecei a me arriscar, a gente foi se aperfeiçoando. Então eu comecei a dar palestra nas faculdades pelo programa da Microsoft e comecei a entender um mundo diferente daquilo que eu enxergava, que era só aquela pequena cidade, Tatuí a cidade. Cidade pequena, né? Não tinha grandes sonhos ali, a cidade em si não tinha grandes sonhos, era uma cidade pacata. Hoje ela cresceu um pouco mais, mas ainda continua sendo uma pequena cidade. Mas eu sempre sonhei muito grande. Eu falava assim, cara, eu quero ser relevante, eu quero ajudar. E essa força de querer me fez passar pelos problemas que todo mundo vai passar. Então, aí conectando na segunda coisa, a gente de fato não pode desistir, né, cara? Porque havia problema, não tinha dinheiro, tinha dificuldade, tinha um monte de coisa, mas eu acreditava que eu podia ser relevante. Entendi. E aquela força me transformava. Então a palavra-chave é acreditar no Fé. 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 Tá bom, excelente. Eu Porque acho muita gente que- fala isso de negócio. Né? Você tem que acreditar ou mesmo ter a motivação de que vai dar certo. Né? Fé, hoje tem uma palavrinha bonita, mas a resiliência, ou seja, não desistir, não jogar a toalha, né? Continuar perseverante, que isso vai os desafios que a gente sofre, os problemas que a gente tem, eles vão te moldando para um futuro muito mais forte, né? Então, eu tenho 2 filhas hoje, que são as grandes paixões da minha vida. Uma de 7 anos e uma de 12 anos. E esses dias eu falei para minha filha de 12, ela já trabalha comigo assim, ela me acompanha, fica sentada comigo lá para ela ver as coisas O acontecendo. dinamismo. E aí eu falei para ela, filha, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje com 40 anos, há 20 anos atrás, o jogo seria outro. Mas eu quero te dizer que nada substitui a experiência. Então, tenha calma. Tem muito disso, né? Né? Não adianta a gente meter a carruagem na frente do boi, né? A gente vai atropelar e vai cair. Ainda mais, eu acho que tem um aspecto agora da ansiedade. Da ansiedade. E a rapidez que... E aí a ansiedade é medo de uma coisa que às vezes nem existe. Medo de um futuro que ainda não chegou. E as pessoas esquecem que para eu ter um futuro, eu tenho que viver um presente sólido. Né? Eu não tenho um botãozão daquele filme que você aperta o botão e volta para trás. Então eu preciso aproveitar essa jornada. E isso eu fiz muito bem. Eu aproveitei cada momento para aprender cada etapa que eu tive da minha vida. E aproveitando essa jornada, que foi, eu entendo que uma etapa que gerou o resultado que é hoje, e os desafios continuam. Conta um pouquinho, falando para a nossa audiência, sobre outras etapas ou outras oportunidades que são os modelos de inovação e aquela feira extraordinária que eu tive agora. Você esteve. Compartilha conosco aí. Eu continuo sendo a mesma pessoa de 20 anos atrás, por isso que estive nessa feira. Ou seja, eu sempre busco sentar em outras mesas ou estar perto de pessoas como você, que me inspiram. Nós tivemos uma conversa na Espanha
que me inspirou em algum momento em algumas coisas que você trouxe. Ou seja, a gente precisa se conectar com pessoas do bem, pessoas que tenham conhecimento maior do que a gente, que têm experiências maiores do que a gente. O desafio das etapas, se você é grande, você vai ter desafios de ser grande. Se você é pequeno, você vai ter desafio de ser pequeno. Se você é médio, você vai ter desafio de ser médio. Ou seja, não pense que se você ganhar muito dinheiro ou você ter uma empresa gigantesca, você não vai ter problema. Muito pelo contrário, o problema ele vai potencializar. Exato. O que a gente precisa aprender é lidar com esse problema e como eu saio do outro lado. Sim. Então, quando você é pequenininho, você tem problema ali que você não tem cliente. De repente, você tem cliente, mas você tem problemas de atendimento. Daqui a pouco você resolve o problema de atendimento, aí surge uma oportunidade de investimento, você não tem dinheiro. E aí o negócio é sempre problemático. E aí o que eu faço? Como um menino de 20 anos atrás, que peguei um empréstimo no banco, fui para um evento da Microsoft chamado Microsoft Inspire e participei desse evento que era a Microsoft bancava alguns grandes parceiros, eu tive que bancar isso do meu peito. Até o dia que a Microsoft me perguntou, fui 3 anos seguidos, a Microsoft me perguntou, por que você vem? Eu falei, porque eu quero aprender o que esses caras que fazem sucesso estão fazendo. E o que eles não fazem, que eu preciso fazer. Então, a inspiração parte de quem realmente vale a pena escutar. Vale a pena escutar, né? Então, nem tudo que eu falar, você falar ou as pessoas falarem, vai transformar a sua vida, mas alguma coisa vai te ajudar. Sim. Né? Então, você não vai mudar o mundo, mas você pode mudar o mundo de alguém. Você pode ajudar alguém, você pode ser... Eu falei semana passada sobre a razão da Páscoa para o meu time, não vou entrar nesse tema agora, mas o que eu trouxe é ser grande é servir. Ser grande é ajudar as pessoas a chegarem aonde elas querem, através do serviço que tu faz, do posicionamento que você tem. Né? Então, seja referência naquilo que você faz, as pessoas vão te reconhecer. Cedo ou tarde, eles vão te reconhecer. Então, eu tive agora no evento em Austin, um evento de inovação, né? South by Southwest, que é um evento de entretenimento, um evento de tecnologia, de inovação, de música. Então é um evento multidisciplinar, multidisciplinar. Não é isso? E o pessoal que, como eu sou professor universitário, muitos alunos às vezes têm lá alguns trabalhos que são multidisciplinares, eles reclamam. E notem que você, que é aluno, esteja na faculdade, o evento é multidisciplinar. Muito disciplinar. Eu estava um dia falando de tecnologia, no outro dia eu estava falando de AI, no outro dia eu estava falando de música. Fantástico. E no outro dia falando de entretenimento. Mas as disciplinas, elas se conectam. Então é essencial você... E aí, volta lá naquilo que tu falou. Para você sentar em algumas mesas, você tem que ter conteúdo. Para você poder conversar. Sim. Onde você adquire esse conteúdo? Nesses lugares. Quando a gente vai num evento de tecnologia, eu vou em muitos eventos. Eu tive na NRF agora no começo do ano em Nova York, que é um evento de varejo. Aí você fala, mas por que eu estou num evento de varejo? Porque eu preciso entender o mercado, porque eu tenho soluções que ajudam o varejo a vender melhor, a ter economia, a ter uma gestão melhor. Mas para eu fazer essas soluções funcionarem, eu preciso entender o mercado. Então eu faço uma troca intelectual, eu faço uma imersão intelectual de eu conhecer o business. Então esse evento que teve em Austin agora, na semana passada, semana retrasada, eu recomendo quem tiver a oportunidade de ir, porque é um evento que vai fazer algo que é super importante quando a gente está empreendendo, que é a gente enxergar além do monte, né? A gente enxergar os desafios que a gente tem, ele existe uma linha final, né? Então ali eu consegui olhar para aquele evento e falar, cara, o mundo está se movimentando para este caminho. As pessoas estão com esse mindset. Se fala muito da geração agora. E aí eu vou fazer uma conexão super importante que diz que eu levo com o meu time é o seguinte. A gente precisa aprender a se comunicar com a nova geração. Sim. Como é que eu faço isso? Eu preciso entender eles. Se eu não entender eles, eu não vou conseguir me comunicar. Interessante o tema dos conflitos geracionais. Sim. Porque as gerações anteriores reclamavam da nossa geração, nós somos contemporâneos. Natural. E nós tínhamos também, quando éramos jovens, os nossos próprios cacuês, né? As gírias, e os nossos pais reclamavam, eram os conflitos. E a gente agora está numa geração que reclama, ou pelo menos tem aí um pouquinho de conflito ou da comunicação, que é o desafio. Né? Sim. Então, e realmente conta um pouquinho como foi lidar com muita gente jovem que você nem imaginava, e o processo de inovação é dentro desse aspecto, né? Eu acho assim, ó, a nova venda é feita da comunicação. Né? A gente fala que aquela venda tradicional, ela mudou de mão, ela não funciona mais assim.
Eu vi nesse evento em Nova York sobre as pessoas que querem fazer parte da marca. Então você tem as flagships, as lojas modelo ali na Quinta Avenida, Sei. que as pessoas entram na loja da Adidas ou da Nike, o tênis é branco, não tem nada. Aí você para na frente de uma tela, aonde você fala quem eu sou hoje, aonde eu quero ir, ou o que eu quero pertencer. Você escreve isso na tela. E aí ele forma você, ele pinta o seu tênis, ele pinta lá de, você quer ser um alpinista, ele pinta lá com as cores, etc. E fala, é isso que tu quer? Aí você fala, é isso que eu quero. Ele personaliza o tênis para você. Então qual é o novo modelo hoje que eu vejo para a gente conseguir atingir essas pessoas, essa nova geração? Você tem que trabalhar de uma forma mais personalizada, de uma forma que eles entendam a comunicação e entendam que aquilo é importante para eles. Porque senão, obviamente, ninguém consome nada que ele não acha que vai mudar o jogo para ele, que não vai ser interessante para ele. E um aspecto até, vamos, de reflexão, né? Como customizar algo ou gerar algo diferenciado com ganho escala em massificação? Primeira coisa que eu acho que é trivial para a gente, como fazer isso, é escutar o teu cliente. Então, não é foco no cliente, é foco do cliente. Qual é o foco Excelente. do cliente? Qual é o momento dele? Sim. O que ele precisa hoje? Então, assim, eu falo com o meu time de vendas, fale menos, escute mais. Essa é a boa venda. Porque ele vai encontrar a dor que ele tem. E como que você pode mudar o jogo. Então, você que está empreendendo, está começando o teu negócio, ou está pensando em dar o primeiro passo, o que eu posso, naquilo que eu estou fazendo, né? Que empreender é resolver problema. Então, aquilo que eu vou resolver, como é que eu vou resolver esse problema? Para quem eu vou resolver esse problema? Como eu vou resolver esse problema? E você leva essa jornada de comunicação para ele, dizendo, olha, através disso eu economizo o teu negócio em X%, através disso eu impacto o teu negócio em X%, através disso eu te gero uma experiência melhor para o teu cliente ou para você, etc. Então, eu acho que a gente precisa escutar mais o nosso cliente hoje. Sair daquela linha e intensificar cada vez mais digital por causa da IA, essa ligação de atendimentos. Aí, se você vê alguns portais que vende passagem, por exemplo, não tem time mais de atendimento. É só AI. Só que falta alguma coisa. Falta esse feeling, falta esse humano do outro lado. E essa geração, aí muita gente disse, né, até pouco tempo atrás, que o varejo morreria, a loja de física morreria, porque ficaria tudo no digital. Ok, o digital a gente está numa geração imediatista, né? Você aperta o botão, chegou. Você chamou, o iFood chegou, né? Então, não é mais aquela história de você ficar no ponto de ônibus esperando o ônibus passar. Se você estivesse conversando no ônibus passou, você esperava uma hora. Mais uma hora, Para poder pegar o ônibus. Sim. Hoje você aperta o Uber, ele demora 3 minutos, a gente fica impaciente porque ele está demorando para chegar. Isso faz parte. E eles ganham dinheiro até, porque você pode até pedir um upgrade, né? É isso. Mas eu entendo que a experiência do cliente vai transformar os negócios, né? Então, como é que o teu cliente, lá na SET a gente tem um mantra, que tem um desenhinho assim de todos os departamentos e o cliente no centro. Então, cara, escuta o teu cliente, ouça o teu cliente, vê a dor que ele tem, entende para qual caminho ele vai e como é que você vai construir esse caminho junto com ele para levar onde ele precisa estar, né? Então, e na feira, o que te inspirou muito, que você viu que pode ser um diferencial como algo visionário ou uma determinada tendência, ou mesmo um modelo de relacionamento? Conta um pouquinho pra gente. As duas feiras recentes que eu estive, janeiro, NRF, feira de varejo, maior feira de varejo do mundo, e a SOF, que é a maior feira de inovação mundial, agora em Austin, no Texas, ambas trouxeram 2 pontos importantes. Você vê como são negócios diferentes, coisas totalmente diferentes, mas falam a mesma coisa, Sim. né? Inteligência artificial não é tendência e não é chat. Inteligência artificial é um modelo de negócio que a gente precisa adaptar para qualquer tipo de negócio. Eu tive a mesma impressão, eu estive há pouco num RSA com um evento de segurança também na Califórnia. E era bem nesse direcionamento mesmo. Essa é a linha. Então, assim, não adianta será que eu vou botar IA? Será que ela vai chegar para mim? É que nem falar de cibersegurança, né? Será que cibersegurança eu preciso? Será que é trivial para o negócio? Vou te dizer o seguinte, né? Brasil, segundo país mais atacado do mundo. Foco do cybercriminoso, mercado SMB, mercado PME.
Porque ele sabe que a mentalidade muitas vezes do brasileiro é nunca vai acontecer comigo. Aí a pergunta é, não se nunca, sim quando, Não, né? sem Então, contar falando de IA, porque tem a robotização do ataque, né? demais, escala pra caramba, É. né? E aí eu faço essa conexão. Então, IA não é chat que você vê, chat GPT, Gemini, Copilot, etc. A gente não está falando dessa IA. A gente está falando de uma IA que vai entender o estoque e acelerar o processo de compra com varejo, é o que vai entender o comportamento do cliente numa loja, é o que vai entender o processo operacional de contratos, ferramentas operacionais que você não tinha ou que você fazia processos manuais. Uhum. Você vai automatizar para que você tenha mais o quê? Lucratividade. Porque você tem aceleração de produtividade, menos risco de erro e mais produtividade na entrega final. E você vai atender melhor o teu cliente. Então, agentes de AI tá para isso, para fazer isso. Mas ao mesmo tempo, com essa consolidação da IA, transformando o negócio e acelerando,